Eu fiquei pensando em como começar esse vídeo e que a graça de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre, porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Hoje eu acordei e dobrei meus joelhos, falei com o Senhor e pedi uma palavra a Deus. E o Senhor me deu para meditar em Sofonias capítulo 2. E fala sobre arrependimento. Eu tenho batido muito nessa tecla e eu acho que eu vou bater nessa tecla pro resto da minha vida. É claro que eu vou falar de diversas coisas, mas sempre apontando para Cristo e para a necessidade de olharmos para Ele e de nos arrependermos. Desde o início do ano, na verdade, já de um tempo, mas na virada do ano de 2024 para 2025, o Senhor ele tem falado mais fortemente comigo nessa questão do arrependimento e da ira dele, que está chegando o tempo da ira dele. Então precisamos nos arrepender agora, enquanto ainda há tempo, enquanto a ira do Senhor não cai sobre a terra, sobre a nação. Que haja arrependimento agora. E essa mensagem é para todos, não só para cristãos. É para todos. De repente alguém ouve e as escamas nos olhos caem e o Espírito Santo fala ao coração e essa pessoa entende e se arrepende. Porque só quem pode convencer é o Espírito Santo. Eu aqui não posso convencer ninguém. Só o Espírito Santo de Deus convence. Então só Ele pode convencer acerca do pecado, do nosso pecado, do juízo de Deus e da justiça do Senhor. Então vamos lá. Sofonias capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: Reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. O Senhor também me deu algumas palavras de que Ele fará sim separação entre aqueles que o buscam, que o temem, e aqueles que estão aí pecando, andando de qualquer maneira, blasfemando o nome do Senhor. O Senhor fará separação. Assim como o Senhor fez separação no Egito, que as pragas caíram na terra do Egito sobre os egípcios, mas aonde morava o povo de Israel, na terra de Gósen, não caiu, não foi sobre eles as pragas. E o mais importante, quando veio a 10ª praga, que o anjo da morte passaria, o qual foi a orientação de Deus, foi a primeira Páscoa. Passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas. Passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O anjo da morte passou e aonde tinha o sangue do cordeiro não entrou. O nosso Senhor Jesus é quem nos guarda. O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz e termos Ele em nossa vida. Ore pela tua casa. Separe a tua casa. Separe um momento de oração para estar entregando a sua casa e a sua família na mão de Deus. Porque Deus tem falado comigo, olha, é tempo de arrependimento. Se arrependam antes que o tempo passe como palha e a minha fúria caia sobre essa nação. Se houver arrependimento, Deus vai voltar atrás na palavra de destruição dessa nação. Se houver o arrependimento, repito, Deus vai voltar atrás, como ele fez com a cidade de Nínive. Jonas foi anunciar
Ele foi anunciar. Depois de ter ido para o outro lado, Deus enviou um peixe, sabe? O engoliu. E esteve lá naquela barriga. Jonas se arrependeu de ter ido numa outra direção. E voltou para o propósito de Deus, porque sempre Deus quis o quê? Que houvesse arrependimento. Tanto da parte de Jonas, quanto da parte do povo daquela cidade. Deus não tem prazer em destruir. Deus antes quer que nós andemos fazendo o que é justo. Andemos na justiça. Só que há tanta maldade, há tanta depravação. E isso, quando chega ao trono de Deus, é como irrita ele, sabe? É como, eu não lembro o termo usado, mas incomoda, não chega como um cheiro suave para Deus. Como Sodoma e Gomorra, sabe? Quando chegou ao trono de Deus e ele foi lá, junto dos anjos, averiguar se realmente estava acontecendo, era uma forma de dizer. Claro que Deus não precisa averiguar, Deus já sabia. Deus já sabia. E Deus foi a Abraão, para quê? Para que Abraão estivesse ali intercedendo. Ele intercedeu não só por Ló e a família de Ló. Ele intercedeu pela cidade. Quando Abraão intercede pela cidade e Abraão diz, Senhor, se houverem 10 justos, que ele foi diminuindo. Ele primeiro começou com 45, se eu não me engano, e foi diminuindo até chegar a 10. Ele falou, Senhor, se houverem 10 justos naquela cidade, o Senhor a destruirá, ainda a destruiria? O que Deus responde? Por amor dos 10, eu não a destruiria. Por amor dos 10 justos, Deus não destruiria toda aquela cidade que estava cheia de imoralidade sexual e depravação. Que não podia chegar uma pessoa nova na cidade, que eles queriam forçar ter relações com a pessoa. Ou seja, havia muita maldade. Então o juízo de Deus veio porque não haviam 10 justos, mas Deus livrou Ló e a família dele. Então vamos pensar, exceto a mulher de Ló, conhecemos a história, que olhou para trás, que sentiu falta da cidade, porque o coração dela não estava em Deus. Ela sentiu falta e olhou para trás, e olhou para a cidade, e olhou para o passado. Que você possa estar em Deus. Se você não está nesse momento, que você possa se voltar para Ele, abandonar as velhas práticas e se voltar para Deus e pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor derramará da misericórdia todo aquele que chega a Deus arrependido. Deus recebe como filho e perdoa, porque Deus nos amou primeiro, quando ainda somos inimigos de Deus, quando ainda o odiamos. Deus nos amou primeiro, Deus te amou primeiro. E Ele não quer que nenhum de nós seja destruído. Esse é o plano do inimigo. Satanás está aí pelo mundo tentando enganar, dar falsos prazeres, falsos momentos de felicidade, que depois vem a depressão profunda, que depois vem a sensação de vazio profundo, porque esse lugar de preenchimento só quem pode dar é o Senhor. Então Satanás está aí enganando as pessoas. Para quê? Para que sejam condenadas com ele, porque o inimigo, sim, a condenação dele já foi feita. Ele já está condenado e ele vai perecer. Ele vai, assim como os anjos que com ele caíram, para o lago de fogo. E esse lago de fogo não foi feito para nós. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar, porque nós caímos em pecado, porque Satanás enganou Adão e Adão e Eva caíram em tentação. Decidiram escolher olhar para aquele fruto que Deus havia dito que não era bom para eles e desobedecer à direção de Deus, que os amou, que os criou. Deus amou cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Deus te ama e Ele te convida a ir a Ele. Ele nos chama ao arrependimento. Olha, aqui ó, Sinfonias 2. Eu não sei se vai aparecer ao contrário as letras, mas é um chamado
ao arrependimento. Arrependam-se enquanto há tempo. E o povo de Deus que teme ao Senhor, ore. Todos vocês humildes, busquem ao Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. E o profeta Sofonias disse talvez. E eu digo, o Senhor fará a separação, o Senhor protegerá os seus, aqueles que o têm buscado, aqueles que têm clamado, pedido, Senhor, coloca o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Ore, clame ao Senhor, sabe, vai apresentando a sua casa ao Senhor. Porque pode ser que vamos nos melhores dos cenários, haja arrependimento. E é isso que Deus quer. Quando o rei recebeu a notícia e os moradores de Nínive que o juízo de Deus viria em 40 dias, foi o que Jonas anunciou. Em 40 dias virá o juízo de Deus e toda a cidade será destruída. Quando eles ouviram, eles tiveram medo, eles se atemorizaram. E o que eles fizeram? Eles se humilharam na presença de Deus, trocaram as vestes, colocaram vestes de pano de saco, sabe? Sentaram e choraram e clamaram fortemente. E o rei mandou fazer um jejum por toda a cidade. Ninguém poderia comer, nem os animais, pedindo o socorro, a misericórdia de Deus. Então Deus derrama da misericórdia, que possamos nos voltar para o Senhor. Eu vou lá, que o meu bebê está chamando, e eu já volto. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, fala, Jesus querido, com cada um, sempre em terno tom. O Senhor é bom, a sua vontade é perfeita. E eu sei, Pai, eu sei, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração que o Senhor não quer destruir. Antes o Senhor quer que haja arrependimento. E eu clamo, Deus, para que as escamas nos olhos caiam, para que haja arrependimento. Mas se o Senhor trouxer pessoas aqui, eu creio que trará, que precisam ouvir essa mensagem, que elas possam se voltar para o Senhor, abandonar os maus caminhos e se arrepender. Que a nação brasileira possa se arrepender. Os seus, que são os seus filhos não se dobrarão a esse mundo. Que nós possamos humildemente continuar na tua presença, buscando a tua face e intercedendo por essa nação. Intercedendo para que haja um avivamento, para que o teu Espírito Santo seja derramado sobremaneira sobre essa nação, para que haja arrependimento, para que não seja necessário o Senhor derramar da sua ira. Eu te peço, Senhor, eu clamo que essa mensagem chegue às pessoas, eu clamo para que os filhos, os seus filhos que têm anunciado a tua palavra, tenham anunciado também que breve vem o juízo do Senhor, porque eu não sou a única que o Senhor tem falado. Mas o Senhor tem me mostrado pessoas que têm anunciado a mesma coisa, confirmando que breve o juízo virá, se não houver arrependimento. Que haja arrependimento, que vidas se voltem para a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.